é tempo do melhor de Deus. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de viver o amor. É tempo de reconstruir. Bom dia, meu querido. Mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, uma igreja de atitude. Eu estou muito grato a Deus pela sua audiência e peço ao Senhor que ao final desse programa você possa dizer: valeu a pena. Valeu a pena ouvir cada palavra, valeu a pena participar de cada momento, valeu a pena refletir sobre o que foi proposto, valeu a pena sentir o que Deus colocou sobre a minha vida. Deus tem um plano muito lindo para a sua história, querido. Deus tem um plano maravilhoso para você. E esse plano se cumprirá na íntegra. Você crê nisso? Pois é. Quem busca a Deus, encontra. Quem bate a porta se abre. Quem busca o Senhor intensamente há de viver algo intenso com Deus. Mas se você acha que vai cair do céu um relacionamento profundo com Deus, uma resposta de Deus, de repente vem, eu acho que você ainda não entendeu que o nosso Deus é um pai que quer se relacionar com o filho. E quem quer relacionamento com o filho, quer que o filho fale, que o filho ouça, que o filho abrace, que o filho receba abraço. É assim que Deus quer se relacionar conosco. Deus quer fazer com que a nossa história seja uma história construída a quatro mãos, as suas mãos e as mãos do Senhor. E então o Senhor vai fazendo aquilo que você não consegue. Vai tateando onde você não consegue alcançar. Vai abrindo as portas que você não tem força para empurrar. Mas você também tem a sua parte. O programa de hoje é maravilhoso. Por quê? Porque vai falar de Deus. Se fala de Deus, não pode ser algo que não seja maravilhoso. Deus tem algo maravilhoso para você. Por isso, fica agora com uma linda canção. Daqui a pouco eu venho com a mensagem de Deus para a sua vida e tem algo a mais. No final do programa, eu quero falar um pouquinho para você sobre sua postura em relação à vida. Ainda estamos no mês de janeiro e algumas coisas já aconteceram. Parece até que não foi ontem que o ano novo começou. Eu quero falar com você sobre a seguinte pergunta: está valendo a pena a vida que você está levando? Está valendo a pena a forma de viver que você está levando? Vamos pensar sobre isso hoje? A palavra direta está bombada. Não sai daí. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga. Ninguém É como o nosso Deus. mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Profetize vitória sobre a sua vida. Venha ser impactado pela palavra de Deus e pelos louvores proféticos que abençoam todas as nações. A Quarta Profética acontece toda quarta-feira, às 19h30, sob a direção dos pastores Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Tempo de reconstruir. Em um mercado altamente competitivo, onde o conhecimento e aprimoramento contínuo de tecnologias e a credibilidade e confiança para obras de grande porte, uma empresa se destaca. Jardim Marques, 30 anos de vida dedicados a construir a base do seu presente, do seu futuro. É tempo de reconstruir. Bem, querido, depois de um louvor como esse, você também já viu a agenda da igreja e você sabe, né, que hoje tem culto às 11 horas e também às 19 horas aqui no condomínio Pontões. O condomínio Pontões fica em frente à estação BRT Pontões Barra Sul. Em frente, entrou na rua ali em frente à estação, 70 metros, você já encontra a igreja, muito pertinho, não tem como errar. Nós esperamos você hoje para cultuarmos a Deus e termos um momento poderoso, divino na presença desse santo Deus. Eu espero por você, tá? Fica agora com a mensagem de Deus e logo depois vem a palavra direta onde eu quero falar com você. Está valendo a pena a forma como você está vivendo? Quero refletir com você sobre suas decisões e seu formato de vida. Vai valer a pena essa conversa, hein? Não sai daí, eu já volto. É tempo de reconstruir. Você não lê a palavra todo dia, porque a palavra que te enche de fé. Se você lê a palavra todo dia, Deus vai falar com você, que Ele muda a tua história num dia. Num dia. Num dia o gringo veio aqui e falou, olha, eu te apoio. Eu não sabia se ele ia mandar R$1, mas aquela palavra foi a minha resposta. Vá para o Rio de Janeiro, eu serei contigo. Num dia Deus te dá uma resposta. Num dia Deus abre uma porta. Num dia, meus queridos irmãos, aquele homem, depois de fazer esse negócio todo, o Egito está cheio de comida, cheio de trigo, o mundo inteiro está tendo que vir comprar. Sabe o que aconteceu? O Egito se tornou a nação mais rica ainda do mundo. Sabe o que aconteceu? Ele comprou o Egito inteiro, todas as propriedades para Faraó. Faraó se tornou o homem mais rico do mundo, saiu na Forbes. Saiu na Forbes. Meus amados irmãos, a vida de José nos mostra que uma vida condenada ao fracasso, num instante pode ser um instrumento de vitória, um instrumento de construção de glória para Deus, de louvor para Deus
e de vitória sobre as adversidades. O que você quer para a sua vida? Eu quero hoje te propor a seguinte pergunta: como superar adversidades e se tornar instrumento poderoso de Deus para esse mundo? Você quer? Você quer? Primeiro, não duvide que Deus também está com você nas adversidades. A coisa mais difícil é acreditar que Deus está com a gente na hora do perrengue, na hora da dificuldade. Mas dá uma olhada no capítulo 39, versículo 2. O Senhor, lá na casa de Potifar, ele é escravo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, até o egípcio percebeu. As pessoas notam que Deus está contigo. Percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Irmão, o chefe dele falou assim: que moleque abençoado. Ele chegou com 17 anos lá, irmão. Que moleque abençoado, meu irmão. Tudo que ele faz prospera. Deixa eu dar mais uma coisinha para ele fazer. E José fazendo bem feito. Mais uma, bem feito. Isso vale para você na sua empresa, que despreza a gente que te dá serviço pequeno. Vai bem feito, bonitão. Porque esse cara que te dá um serviço forreca, amanhã te indica por uma bocada. É assim, quem é fiel no pouco está preparado por muito. Agora a gente relaxada no pouco, tem que passar em dificuldade para ver se aprende, miserável. Meus amados irmãos, dá uma olhada nesse negócio. Ele agora está como escravo, mas Deus está com ele. Depois ele vai para a cadeia, né? Porque ele foi preso por causa da mulher. Dá uma lida no versículo 20, capítulo 39 de Gênesis, vai acompanhando aí. Versículo 20, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Irmão, você pode estar na maior dificuldade da tua vida, você pode até não saber o que fazer, só não esqueça de uma coisa: Deus está contigo. Lembra quando Agar foi expulsa por Abraão? Ela teve um filho com Abraão, ela era escrava de Sara. Sara, querendo apressar as coisas, Deus não mandava o filho da promessa, falou: tem um filho com Agar que vai ser meu filho. Não deu certo. Agar teve um filho, Ismael ficou sendo filho da Agar. E quando nasceu Isaac, filho da promessa, Ismael ficava mexendo com Isaac e perturbando. Chegou uma hora, Sara falou: bota Agar com Ismael, teu filho, com esse filho bastardo aí para fora de casa. Abraão fica sem jeito, não tem o que fazer, botou para fora. Agar vai embora com Ismael. Chega uma hora, um sol escaldante, um desespero. O que ela faz? Pega Ismael, bota perto de um arbusto e sai de perto, para não ver o filho morrer, porque não tem mais uma gota de água no corpo do garoto praticamente. O moleque está seco, o moleque vai morrer. O anjo do Senhor vira para ela e fala assim: levanta a cabeça e olha para o lado. Quando ela olha, o que tem? Um oásis, uma fonte de água. O anjo do Senhor estava com Agar no deserto. Você lembra de Davi, quando ele teve que enfrentar o Golias? Ele baixinho, pequenininho, moleque, aquele gigantão, com aquela armadura, aquela lança, espada. Deus fala para ele assim: pega as pedrinhas, pega aquela pedrinha ali, porque aquela pedrinha tem uma pontinha, rapaz, preciosa. Deus mostra para ele a pedra certa. Deus dá para ele a mira certa. E com uma pedrada, ele derruba um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Tem ossadas desses gigantes que moraram naquela região até hoje.
Meus amados irmãos, lembra quando Paulo e Silas foram açoitados por estar servindo a Deus? As costas lanhadas, machucadas, os caras foram para a prisão. Aí eles lembraram: sede alegres, felizes os que sofrem pelo nome do Senhor. Eles lembraram do versículo. Aí começaram a cantar: não há Deus maior, não há Deus melhor. Aí o pessoal falou: pessoal maluco, hein? O pessoal é bipolar. Aí o pessoal está comemorando, meu irmão, louvando, cantando. Eles oravam e cantavam louvores. Perto de que hora? Meia-noite, está lá em Atos 16. Meus amados irmãos, de repente o anjo do Senhor falou assim: chega. Teve um terremoto na prisão. Tudo quanto é cela da prisão se abriu. O carcereiro, quando viu aquilo, falou: meu Deus! Fugiu todo mundo, pegou a espada para se matar. Paulo fala assim: fica aí tranquilo, querido, ninguém foi embora não. Porque mesmo na prisão, quando a glória de Deus está presente, ninguém quer sair. Meus amados irmãos, ficou todo mundo lá. O carcereiro chegou perto de Paulo, se ajoelhou e falou: moço, vamos lá em casa, fala para mim que Deus é esse. Ele vai na casa do carcereiro, chega lá, fala de Jesus. O carcereiro chamou os amigos, os vizinhos, todos, foi todo mundo se converteu e foi batizado. Aleluia. E ele ficou cuidando das feridas nas costas de Paulo. Deus estava com Paulo e Silas na prisão. Edson, uma ovelha querida lá de Patinho, onde eu fui pastor, meu amigo, ele que me ajudou a organizar o retiro da igreja. Um pouco tempo antes, descobri que estava com um tumor maligno. Fez uma cirurgia, mas não conseguiu tirar todo o tumor, porque pegava algumas veias e artérias que não tinha jeito de cortar ali. Aquele câncer está crescendo, aquele tumor benigno está crescendo. Ele não mata, mas ele esmaga os outros órgãos do corpo dele. Pulmão já para de funcionar, rim, fígado, começa a pressionar tudo. No último dia de vida do Edson, eu chego ao Hospital Márcio Cunha para visitar minha ovelha querida, amigão, risonho, muito humilde, muito companheiro. Eu chego lá, e o Edson está sentado, encostado na maca, a maca em pé, porque não dá mais para deitar. Aquelas borrachinhas no nariz, tentando ajudar, e ele tentando. Eu chego para o Edson e falo: Edson, como é que você está, meu irmão? Ele fala: pastor, eu estou bem, Deus está comigo. Naquele dia Edson morreu. Fiz questão de fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Pedi autorização para ir ao necrotério, me despedir dele, sozinho. Deus estava com Edson, momentos antes da sua morte. Meu querido irmão, não duvide que Deus também está com você, na sua adversidade. Segundo lugar, se você quer vencer suas adversidades e ser um instrumento poderoso de Deus, tire o foco das suas adversidades. Seja generoso, você não é o centro do mundo. Tire o foco das suas adversidades, seja generoso, você não é o centro do mundo. Que história é essa? Porque você teve adversidades, lutas, agora tudo é para você, você é o dodói da história, você só pensa em você, quer curar suas feridas, quer que todo mundo olhe para você, todo mundo tem que te ajudar. Se alguém não te visita, pronto, já não é mais teu amigo. Se alguém faz outra amizade, você já fica com ciúme, chega! Capítulo 40, versículo 7. José está na prisão, ele vê o copeiro e o padeiro.
Olha a pergunta que ele faz para esses homens que acabaram de ser presos. Acabaram de ser presos não, que já estão presos. 40, versículo 7. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Ele está cheio de problema. Ele está preso injustamente. Ele vira para falar: ô fulano, ciclano, o que foi? Que vocês estão tristes assim? O que está havendo? Aqueles homens dizem: nós estamos tristes porque nós tivemos sonhos, isso está deixando um nó na nossa cabeça, nós não estamos entendendo nada, nós estamos com medo. E então ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, ele se envolve na resolução do problema daqueles homens. Meus amados irmãos, não tenho dúvida de que ajudar o outro a sorrir traz sorriso sobre a nossa vida. Não tenho dúvida de que ajudar os outros a perdoar traz perdão ao nosso coração. Não tenho dúvida de que ajudar os outros a vencer traz vitória para a nossa caminhada. Não tenho dúvida de que na matemática divina, aquele que dá o que tem, recebe de Deus até o que nunca poderia ter. É assim. José nem imaginava que aquele copeiro que estava ali ia ser o cara que ia falar depois, 2 anos depois, para o rei: olha, tem um rapaz lá que revelou meu sonho. E a partir daquele dia, ele seria governador do Egito. A gente semeia, não sabe quando vai colher. Seja generoso, você não é o centro do mundo. Tira o foco um pouco da sua adversidade. Produza coisas generosas, bonitas, abençoe alguém. Isso ajuda a curar as tuas feridas. Em terceiro lugar, para vencer as adversidades, ser um instrumento poderoso da mão de Deus, dedique-se ao que faz. No capítulo 41, a partir do verso 45 a 49, eu não vou ler o texto agora, mas é interessante, porque Faraó vira para José e fala assim: olha, você vai ser o governador do Egito, toda a fase de armazenamento, de mantimento no Egito, você que vai coordenar. Quando o Faraó acaba de falar, sabe o que ele faz? Ele vira para Faraó e fala assim: então tá, muito obrigado, então dá licença que eu preciso trabalhar. Ele sai e diz o texto no versículo 45 a 49, e percorreu José todo o Egito. Ele foi fazer um mapeamento de toda a produção do Egito. Ele foi ver todos os pontos de produção, aonde seria estratégico colocar os galpões de armazenamento. Ele foi contratar pessoal especializado para supervisionar a cobrança do quinto de tudo que era produzido. Ele foi treinar pessoas para armazenar o mantimento, sem que o mantimento se estragasse ao longo dos 7 anos de espera. Ele foi empreender um projeto que desse dignidade e vida. Ele foi trabalhar. Está com a adversidade, irmão? Mas isso não faz de você alguém que não precisa lutar. Trabalhar. Se esforçar. Teve há poucos dias aqui o pastor Giovanni. O pastor Giovanni, ele era funcionário de uma empresa, pediu demissão para ser motoboy lá em Santarém. Pensa num lugar quente. Esquenta um pouco. Chegou em Santarém. Eu ia falar inferno, mas não falei porque também não vou fazer isso. Irmão, lugar quente. Mototáxi em Santarém, ô vida difícil, ô calor, sua 10 vezes por dia. No final do dia você está fedendo, irmão. Ele foi ser mototáxi, sabe por quê? Para ter mais tempo para fazer a obra de Deus. A paixão dele era fazer a obra de Deus. Hoje o pastor Giovanni, lá de Santarém, lidera mais de 1000 células. É um dos pastores mais importantes do ministério de Santarém, que hoje lidera naquela igreja, na cidade, quase 65 mil pessoas. Irmão, o que você está disposto a renunciar para que Deus faça uma obra na tua vida? E uma obra a partir da tua vida? A gente não quer renunciar a nada, e quer o melhor de Deus.
A gente não abre mão de um esporte, não abre mão de um lazer, não abre mão de uma viagem, não abre mão de dinheiro, não abre mão do nosso tempo, não abre mão de nada. E a gente fala, Deus, me abençoa, porque eu quero a tua bênção. Querido, você precisa abrir mão de algo, se você quer fazer o melhor para Deus. Agora tem gente que eu fico chateado, sabe o que é? É que tem gente aqui na igreja, que no mundo, meu irmão, é o melhor funcionário, é empreendedor, é o bamba, na igreja, zero à esquerda. Tu deu uma tarefa para ele, ó, recepção, olha, tem que estar, tu precisa me entregar isso agora. Obrigado, Bento, tu é vascaíno, né? Eu já sabia. Recepção, olha, o culto começa às 5 horas. Que hora que ele vai chegar? 5h30. Se o culto é 5 horas, que hora que ele tem que chegar? 4h15, 4h20, para poder receber as pessoas, dizendo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo. Olha aqui o boletim, precisa de alguma coisa? Ô, que criancinha bonitinha, ô, lindeza. Passar amor, afetividade às pessoas que chegam. Meus amados irmãos, as pessoas são super dedicadas afora, para Deus, o resto. Está errado, meu irmão. Está errado. Meus amados irmãos, dedique-se ao que você faz, se você quiser ser um instrumento poderoso das mãos de Deus e vencer as suas adversidades. Em quinto e último lugar, se você quer vencer as suas adversidades e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, não ignore o seu passado, ele precisa ser tratado. Não ignore o seu passado, ele precisa ser tratado. Eu não estou dizendo que o seu passado precisa ficar sendo relembrado o tempo inteiro, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o seu passado tem que te martirizar o resto da sua vida, não é isso que eu estou falando, não. Eu não estou dizendo que o seu passado, você tem que ficar vendo o filme de coisas do seu passado para lembrar de um momento ruim na sua vida, não é isso não. O que eu estou falando é que você não pode ignorar as coisas ruins que trouxeram as adversidades e que se você não tratar, você vai continuar a ter as adversidades e vai piorar a sua vida hoje. Uma pessoa que teve um casamento difícil, problemas graves, acabou o casamento, casou de novo, tem um ódio daquela primeira mulher, um ódio daquele primeiro homem, um negócio absurdo, então, vai levar ódio para dentro dessa nova casa, vai desconstruir um outro relacionamento. Uma pessoa que não consegue perdoar um pai. Pastor, meu pai nunca me deu um abraço. Eu sei que é doído isso. Eu sei que é difícil. Mas, meu irmão, e aí? Vai ter que vencer esse negócio. Teu pai não sabia fazer isso. Teu avô foi mais duro ainda com ele. Teu avô era sergipano, que nem meu avô. Por parte de pai. Aprendeu que o homem tem que tomar tapa na orelha, que o homem não chora, que não sei o quê, papapá. É o que ele aprendeu, de repente criou teu pai assim, e aí? Agora você vai ficar preso lá atrás. Não trata o teu passado, não libera perdão para o teu passado, não vence o teu passado. Pastor, por que você está falando isso na vida de José? Ele venceu as adversidades para ser um instrumento poderoso na mão de Deus, tratando o seu passado, sim. Por que eu digo isso? Porque você lembra que ele foi vendido com que idade? 17 anos. Agora faz uma continha comigo. 17 anos. Ele se tornou governador do Egito com que idade, diz a Bíblia? 30 anos. De 17 para 30, quantos anos dá? 13. Só que ele teve que trabalhar 7 anos de fartura, juntando 13 com 7, 20. Só que no capítulo 41, a gente lê
que quando os irmãos de José e o pai de José, os irmãos de José vão no Egito fazer compra, porque também está tendo seca lá na terra deles, ainda faltam 5 anos de seca, ou seja, 17 anos, com 30 ele vira governador, 13 anos, 7 anos de fartura, 13 com 7, 20, já se passaram 2 anos dos 7 anos, 22 anos, 22 anos se passaram, e quando os irmãos dele agora vão até o Egito fazer compra, ele não sabe se o seu pai está vivo, ele não sabe se o seu irmão mais novo está vivo, ele não sabe se algum irmão dele morreu, ele não mandou um espia, sabendo a residência, sabendo o endereço do seu pai, para saber da família que o vendeu. Tem um nó na história de José. O nome dos filhos dele mostram isso. O primeiro filho dele, Manassés, Deus me fez esquecer. O que Deus fez ele esquecer? A dor de ter sido vendido. Imagina um garoto de 17 anos, gente, não faz isso não, faz isso não. Com a corrente, uma mula na frente puxando e ele andando, acorrentado como escravo. Segundo filho dele, o nome, Efraim. Quer dizer, Deus me fez prosperar em terra estranha. Deus me fez esquecer e me fez prosperar. Ele está trabalhando consigo mesmo, no nome dos filhos, a questão de que apesar do sofrimento, ele pôde esquecer. E agora, ele está prosperando, apesar da vida difícil que teve. Querido, há um nó no coração dele, que não adianta a gente não tratar. Se não tratar, a gente não fica com o coração limpo para poder viver novas experiências. Agora, os seus irmãos vão até o Egito fazer compra. Os irmãos não reconhecem ele. São 22 anos. Ele está com roupa de egípcio, com barba de egípcio, cabelo de egípcio, pintura de egípcio, decoração de egípcio, joias de egípcio. Mas ele conhece aqueles caras de longe. Ele faz umas artimanhas e ele consegue que os irmãos venham para o Egito e ele faz uma situação que obriga que os irmãos tragam também Benjamim, o irmãozinho mais novo dele, que não fez nada com ele, o irmãozinho que ao nascer morreu a mãe Raquel. A Bíblia diz que quando ele viu Benjamim, ele respirou fundo, só um instantinho, saiu da sala, foi para um outro cômodo e chorou. Seu irmão por parte de pai e de mãe. Quando ele viu Benjamim, veio toda uma história. Todo um sofrimento tomou conta dele. Para não dar bandeira de que ele era José, ele vai chorar. Ele depois manda o pessoal embora, se despede, não fala quem ele é. Ele pega uma taça, bota nas coisas de Benjamim. Manda os guardas atrás. Aí os guardas falam: alguém aí roubou a taça do administrador do Egito, do governador do Egito. Não fizemos isso não. Vão abrindo, a última bolsa que eles abrem é a de Benjamim, estava lá na taça que foi colocada. Eles voltam desesperados. José fala assim: vocês podem ir embora, mas esse rapaz aqui que roubou minha taça vai ficar aqui comigo. Os irmãos que venderam ele ficam desesperados. Um deles que propôs a venda, Judá, toma a frente e fala assim: pelo amor de Deus, não faz isso. Nós estamos pagando o preço de um pecado que nós cometemos. José se controla e ele fala: nós erramos com o nosso irmão, e eu prometi ao meu pai que Benjamim voltaria. Meu pai está velho, moço, pelo amor de Deus, deixa o menino ir, eu fico como teu escravo no lugar dele.
Eu posso imaginar os outros irmãos falando: não, Judá, eu posso ficar também. Papai não merece mais isso. Papai está pensando que o nosso irmão morreu, nós vendemos e mentimos que uma fera do campo engoliu o nosso irmão. Chega disso, chega de mentira. Nesse momento, José manda todo mundo sair da sala. E ele trata o seu passado. Ele vira para os seus irmãos e ele fala assim: cheguem mais perto. O termo hebraico que ele usa não é um termo apenas de aproximação espacial, distância. O termo hebraico que ele usa é: cheguem-se à minha intimidade. Interessante isso. Cheguem para beijar, para abraçar. Quando eles chegam perto, ele fala: eu sou José, irmão de vocês. Quando você vai ler no capítulo 45, versículo 15, vou ler só esse versículo. Em seguida, beijou, como é que diz aí? Todos os seus irmãos, e chorou com eles. Ele fez questão de beijar um por um, e falou: você é meu irmão. Liberou um perdão incondicional. Agora ele está preparado para romper de vez. Agora o fardo pesado foi deixado de lado. Agora ele pode experimentar tudo que Deus planejou para ele. Ele agora vai fazer o que realmente Deus queria fazer. Sabe o que foi? Porque a gente pode perdoar e falar assim: te perdoei, agora o diabo te carrega, não pode? Ele falou: sabe o que? Voltem lá, peguem papai, peguem seus filhos, os meus sobrinhos, peguem suas mulheres, venham para o Egito. Eu lhes darei a melhor terra do Egito, a terra de Gósen. E lá vocês vão construir as suas casas. Nada lhes faltará, porque ainda temos 5 anos de seca. Se vocês ficarem lá, vocês vão morrer. Deus manda um jovem de forma injusta lá para o Egito, para salvar um povo. Deus manda um jovem fiel a Ele para um sofrimento, para que Ele salvasse a sua família, e mais que isso, para que Ele testemunhasse para todo o Egito e para todos os povos que foram até o Egito fazer compras, que o Deus de José era o Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas como é que fica a minha dor com meu pai que nunca me abraçou? Como é que fica a minha dor com a minha mãe que nunca falou que eu estava bonita? Vou te dar uma sugestão. Fale isso para alguém que você tem muito carinho. Talvez uma pessoa mais velha. Fala para ele: fulano, meu pai nunca me deu um abraço me dizendo que me amava. Receba esse abraço desse irmão, simbolizando o abraço de teu pai. Deixe fluir a presença de Deus nesse abraço. Minha mãe falava tanto que a minha irmã era bonita, nunca falou para mim. Deixa alguém te abraçar e ser esse instrumento de Deus curativo na tua vida, dizendo: eu te amo, filha. Recebe isso como se fosse do trono de Deus, porque é. Você tem muito mais chance de entender o que você viveu e de liberar o perdão que você precisa liberar,
do que teu pai e teu avô. Você tem muito mais experiência de vida, muito mais informação, muito mais tecnologia, muito mais internet que eles. Está na hora de você vencer a tua adversidade, se entregar para o Senhor de coração, fazer com dedicação as coisas para Ele. Lembrar que você não é o foco do mundo, não, o foco é Ele. Mas nele as coisas para você acontecem. E viver o melhor tempo da tua vida. Hoje tem que ser dia de decisão na tua história. Quero fazer 2 apelos hoje. O primeiro apelo é para você que admite que não tem vivido uma vida muito próxima de Deus, que não tem Jesus como Senhor pleno, porque tem gente que acredita em Jesus, valoriza Jesus, mas Senhor é quem dá as ordens, quem dá a direção. Senhor é quem nos orienta. Você admite que você não tem vivido isso, mas hoje, você quer dar o governo da sua vida na mão de Jesus e falar: Jesus, limpa a minha adversidade e me faz fluir para ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Você quer isso hoje? Queria pedir que todos curvassem a cabeça. E se você quer começar hoje uma nova vida em Jesus, quero te pedir que você repita essa oração onde você está. Ninguém precisa ouvir. Onde você está, você vai repetir comigo assim: se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, diga assim: Santo Deus. Essa mensagem é para mim, né? Pois hoje eu te peço perdão pelos meus pecados e te peço que Jesus reine na minha vida. Jesus é o meu Senhor. Ele vai me ajudar a vencer qualquer adversidade. Nele eu posso todas as coisas. Jesus, me dá da tua paz, perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna, em nome de Jesus. É tempo de reconstruir. É isso aí, meu querido, a palavra de Deus foi pregada e com certeza o Senhor tem uma expectativa muito grande de que as sementes lançadas sobre o seu coração se traduzam em frutos abundantes sobre a vida daqueles que você ama, aqueles que você convive e, quem sabe, até sobre a vida de pessoas que você está mal conhecendo. O Deus Todo-Poderoso quer fazer algo lindo através da sua vida. O Deus Todo-Poderoso não quer que você viva em função dos seus traumas e dificuldades. Ele quer levar você a uma nova dimensão. Eu quero orar por você agora. Quero que você agora, onde você está, com muita fé, que você talvez coloque a mão no seu peito, se você quiser. É um simbolismo dizendo: Senhor, fala ao meu coração agora. Você pode colocar a mão no seu peito. Se você não quiser, também não precisa fazer. Não é a mão no peito que define a tua bênção, mas é a fé. Mas eu queria orar por você. Orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelos planos de Deus na sua história. Eu não sei se você já sabe que planos são esses. Eu não sei se você está envolvido e embebido pela convicção de que Deus te ama muito e que Deus tem algo planejado para que você realize. Mas hoje o Senhor quer ministrar o seu coração, quer mudar a sua história, quer trazer luz para o seu caminho, quer trazer entendimento para o seu pensamento e quer trazer também esperança para o seu casamento, para o seu filho, para a sua filha, para o seu lar. Vamos orar? Santo Deus, graças te dou por tudo que tens feito na vida de cada um desses telespectadores. Meu Pai, às vezes nem percebemos o tanto que o Senhor tem feito, mas que ninguém aqui seja ingrato, que todos percebam a Tua voz, a Tua atuação, o Teu poder, que algo lindo, maravilhoso aconteça em cada coração, em cada vida, na história, ó Deus, de cada família nesse momento.
Ó meu Pai, que a tua bênção seja plena, que a tua bênção não seja parcial, não seja, ó Deus, temporal, mas seja constante, seja incondicional, pela fé, pela atitude das pessoas que oram comigo agora. Age, Pai, age com poder, age com o teu amor, cura o enfermo, restaura o casamento, ajuda a resolver o problema financeiro. Senhor, traz alento ao coração, para o desesperançoso. Deus, traz paz para o aflito. Deus bendito, traz, ó Deus, um novo rumo para o perdido. Traz salvação, salvação em Jesus, para cada pessoa que ora comigo agora. Em nome de Jesus, amém. Querido, só pode dizer que é salvo quem aceitou Jesus como Senhor da vida. Você já aceitou? Se você não aceitou, aceite agora. Faça uma oração dizendo: Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da vida que eu tenho levado. Ó Deus, faz algo novo na minha história. Eu me entrego ao Senhor. E então, eu quero viver agora um novo tempo. Eu quero estar na igreja, ter convivência com os irmãos. Eu quero produzir para o reino. Eu quero ter um pastor, eu quero ter uma direção espiritual. Deus, ser tu mesmo a direção da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você faz essa oração sinceramente, o Senhor habita na sua vida, muda a sua história, começa a dirigir a sua estrutura, a sua caminhada, o seu pensamento, o seu agir, o seu reagir. Siga com Jesus, vale a pena. Que Deus te abençoe muito. Olha, hoje tem culto às 11 horas e às 19 aqui na nossa igreja, Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, que fica aqui no condomínio Pontões, Silvio da Rocha Poli 751. Fica pertinho da estação BRT, Pontões, Barra Sul. Não tem errada. Pode vir, nós estaremos esperando você. E quero te dizer mais. Quero te dizer que se você vier aqui hoje, o Espírito Santo vai falar com você. Vai falar mesmo. E nós estamos aguardando você. Ah, pastor, eu moro muito longe. Então procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Você mora onde? Caxias? Você mora onde? Nova Iguaçu? Você mora onde? Japeri? Querido, procure uma igreja muito boa perto da sua casa, uma igreja séria, de um homem honrado. Deus vai falar muito contigo, tá certo? E se você quiser colaborar conosco, você já sabe. Tempodereconstruir.tv é o nosso site. Entrando lá, aperte em contribuir. Apertou, vai abrir para você a possibilidade de contribuir com um boleto bancário, cartão de crédito ou até mesmo um depósito em conta corrente. Eu conto com a sua ajuda, que Deus te abençoe muito. São milhares de pessoas que dependem da sua ajuda. Televisão é muito caro, querido. Nossa igreja fez uma obra tremenda, está fazendo obra ainda. E vou te falar, a gente está fazendo televisão no sacrifício. Mas você pode colaborar. Você ajudando, outro ajudando, mais um ajudando, todo mundo ajudando, a gente faz um programa lindo e continua falando do amor de Deus. Eu conto com a sua ajuda. Não seja inibido, não seja pão duro, quando se trata de reino de Deus. Seja generoso. A semente de fé traz frutos abundantes. Que Deus te abençoe. Fique agora com a palavra direta. Deus vai falar com você mais um pouquinho. Querido, a palavra direta de hoje tem o seguinte tema: está valendo a pena a forma de viver que você está levando? Está valendo a pena? Pastor Josué, essa pergunta é complexa. Essa pergunta envolve muitas coisas. Eu entendo, realmente é complexa e envolve muitas coisas. Por isso eu quero te ajudar a refletir. Está valendo a pena não ter um dia para ver o pôr do sol? Está valendo a pena não ter um dia para pegar um solzinho? Está valendo a pena trabalhar a beça e não ter alguns minutos para brincar com o filho? Está valendo a pena ralar muito, trabalhar muito e você e sua esposa já estão tão distantes? Você e seu esposo já não tem mais diálogo? Está valendo a pena ficar moído de cansaço porque não tem uma alimentação saudável? Está valendo a pena ficar cheio de problemas de saúde porque você não consegue separar 40 minutos por dia para fazer uma caminhada?
Está valendo a pena você ter tantas coisas que você ganhou esse ano, mas você não ganhou intimidade com Deus? Você não melhorou em nada até agora? Está valendo a pena ler tanta coisa e não ter tempo para ler a Bíblia? Está valendo a pena ler o WhatsApp, Facebook, o dia inteiro ali escrevendo coisas e não ter tempo para meditar na palavra de Deus, não ter tempo para orar e falar com quem resolve a sua vida, o Deus Todo-Poderoso, que continua ouvindo e agindo? Está valendo a pena? Está valendo a pena você frequentar a igreja, mas não se envolver? Você não participa para valer? Você não é uma mão ativa na igreja? Está valendo a pena? Está valendo a pena ganhar tantas coisas, mas não ter ganho uma vida para Jesus no ano 2014 todinho, no ano 2013 todinho? Está valendo a pena? Está valendo a pena cultivar um trauma, uma decepção na sua vida e continuar distante dos seus pais? Está valendo a pena continuar incentivando o seu interior a sofrer por um trauma eclesiástico e você não acreditar em ninguém quando tantos homens de Deus, gente séria, está subindo os morros ou descendo aos vales, indo aos hospitais e frequentando os cemitérios por amor às pessoas? E você acha que só tem gente ruim porque você teve uma decepção? Está valendo a pena? Está valendo a pena fazer sexo com um monte de gente e não ter um caráter apropriado para receber de Deus uma mulher de Deus na sua vida ou um homem de Deus na sua vida? Está valendo a pena? Está valendo a pena agir na igreja com tanto talento, mas você sabe que você é hipócrita porque você, na verdade, não tem uma vida santa? Está valendo a pena? Está valendo a pena você comprar um monte de coisa porque você está afim e você não conseguir pagar suas contas devidamente e se endividar? Está valendo a pena? Está valendo a pena viver em função do que os outros dizem que você deve fazer e você não viver de uma maneira mais simples, apropriada, mas com dignidade, honrando seus compromissos, restabelecendo amizades e ampliando sua rede de amigos? Está valendo a pena? Está valendo a pena você criticar todo mundo como se você fosse a melhor pessoa do mundo, o único perfeito do mundo, mas você se tornar uma pessoa antipática, indesejável, que as pessoas falam apenas: oi, beleza, tudo jóia? Mas ninguém quer relacionamento estreito contigo. Está valendo a pena? Está valendo a pena, por causa de algum trauma na sua vida sexual, você rejeitar seu cônjuge e ver o seu cônjuge triste porque casou com você na expectativa de ter um monte de coisa, entre elas intimidade, amizade, carinho, cumplicidade, uma sexualidade saudável, e se sente agora rejeitado por você? Está valendo a pena? Está valendo a pena ser amigo de todos, aconselhar tantas pessoas, mas os seus filhos não terem direito de um conselho seu? Está valendo a pena? Está valendo a pena a sua empresa crescer tanto e você avançar tanto, mas por dentro você é o mesmo? Na verdade, você piorou, ninguém te aguenta, você se tornou arrogante. Sua mulher diz isso toda hora, seus filhos dizem isso, só você que acha que está todo mundo errado e você está certo? Está valendo a pena? Está valendo a pena você ser submisso aos seus líderes espirituais? Está valendo a pena o seu pastor te chamar: vamos lá, irmão, vamos participar, irmão, vamos nos envolver, irmão? Mas você sempre está à parte, você sempre questiona tudo. Está valendo a pena? Está valendo a pena você ganhar dinheiro, mas você ser infiel nos dízimos e nas ofertas e ainda pedir que Deus te abençoe? Quer dizer, Deus tem que te abençoar para você ser mais infiel ainda. Está valendo a pena você não confiar em Deus e fazer com que suas finanças sejam um alvo apenas da sua estratégia, do seu momento, do seu pensamento e da sua vaidade? Está valendo a pena? Uma pergunta final: está valendo a pena ouvir o que eu estou te falando? A resposta é você que dá. Reflita. O ano já começou. Se você agir como agiu no último ano,
provavelmente terá os mesmos resultados que você teve, ou piores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer o seguinte, que devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar as oportunidades, usar da melhor maneira o tempo, valorizar o tempo. Só tem uma coisa que quando a gente perde, não tem mais como recuperar. 1 minuto que passou. Aprenda a remir o tempo. Aprenda a aproveitar o tempo. Seja sábio. Equilibre as suas ações. Trabalho é importante, mas vida com Deus também é muito importante. Vida com a família é muito importante. Relacionamentos é muito importante. Precisamos equilibrar a nossa história, priorizando a busca da presença de Deus e da obra de Deus. Vai valer a pena. Que Deus te abençoe. Amém. Hoje é tempo do melhor de Deus. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de viver o amor. É tempo de reconstruir.